Um jovem de apenas 23 anos de idade foi assassinado a tiros em Jataúba. Esse crime aconteceu durante a noite, foi no bairro da Boa Vista. A vítima foi o Vitor Emanuel Batista, que tinha 23 anos de idade. Estou aqui com a Aparecida, né, que é a mãe da vítima, né, está aqui no IML de Caruaru, aguardando a liberação do corpo do filho. Aparecida, que dor, né, mulher? Perder um filho, inclusive na flor da idade, né? Sim, Eu vi em alguns grupos de WhatsApp, né? Ele morto lá ao lado de um carro. Aquele carro tem algo a ver com a cena do crime? Não. não, de jeito nenhum. Ô, minha querida, como era o teu filho no dia a dia? Meu filho era um amor. Apesar dele ser usuário, ele era meu filho, ele me amava, eu amava ele. Ele era usuário de drogas Sim, e usava que tipo de entorpecente? todo tipo. Chegou a ser preso alguma vez? Sim, foi preso 2 vezes. E há quanto tempo ele, infelizmente, acabou entrando para o mundo das drogas? Ele começou com 15 anos, só fez mudar de droga. Normalmente começa dessa forma, né? Começa com uma droga mais leve e depois vai, né, evoluindo para drogas mais fortes. Atualmente ele usava o quê? Crack? Crack, Mas para sustentar o vício, de que forma ele conseguia? Cometia alguns delitos? sim. Eu sempre tentei ajudar meu filho, mas nunca é suficiente. Ele sempre quer mais. E apesar de eu não aceitar a forma que ele vivia, mas nunca abandonei, sempre estive do lado dele em todas as caminhadas. Ou seja, né, sempre foi uma mãe presente, sempre Sim. tentou tirá-lo do mundo das drogas através de conselhos. Conselho, amor, tentando mostrar a ele que a vida, a gente tem que correr atrás do objetivo, que nada vem fácil. Mas eu não consegui trazer meu filho de volta para mim. Ou Aparecida, você fala, né, que sempre era um filho muito amoroso, né? É, acredito. Primeiro tem aquela questão, né? As pessoas até podem questionar, mas aí por que não aconselhou? A gente aconselha. Agora, a gente não pode ser onipresente, né? Ele vive a vida dele, a gente vive a nossa. Então, dentro de casa, a gente tenta aconselhar, tenta direcionar para o caminho certo, né? A gente não, infelizmente, o mundo está aí e o mundo é perverso. Sim, eu tentei trazer meus filhos para mim de todas as formas, com amor, aconselhando, e que nenhuma mãe quer isso. Uma mãe não teve um filho, não criou um filho para isso. O último contato que você teve com ele foi ontem mesmo? Sim, ele chegou na minha casa, pediu dinheiro, falei para ele que não tinha, que eu já tinha dado dinheiro a ele, já ontem à noite mesmo. Eu falei, entra, vai dormir. Aí ele disse que não, que ia dormir na casa dele, que era um quartinho que eu tinha alugado para ele. E dessa forma ele conseguia, pelo menos, se livrar do seu. eh, Enfim, você de alguma forma, né, queria controlar a vida dele e ele não gostava disso. Então era uma forma dele se isolar, dele viver a vida dele. Não, assim, o quartinho foi só para ele não estar usando droga dentro da minha casa, nem eu queria ele no meio do mato. Infelizmente não tinha controle, a realidade é essa, né? Sim, ele não tinha controle, internei ele 2 vezes na clínica, mas meu filho não teve força. Ô, Aparecida, e como foi? Infelizmente eu acredito que você meio que já havia se preparado psicologicamente para o pior, né? Mas como foi que você recebeu a notícia da morte do teu filho? Todo dia eu me preparava, mas a gente nunca está preparado. Eu estava dormindo, escutei os 6 disparos. Meu coração gelou, se espalhou pelo meu corpo. E eu falei para meu esposo, foi meu filho. Eu não vou sair de casa, eu não vou sair dessa porta, que eu não quero ver o sangue do meu filho derramado. Mas depois, Deus me deu força. Eu fui lá onde ele estava. Falei o quanto eu amava, pedi perdão por ter livrado ele. Que eu fiz tudo e tudo para livrar. Eu paguei dívida. Eu fui atrás do meu filho em tantos lugares. Mas você não pode se culpar. Infelizmente, né? Nós temos o livre arbítrio, né? Então, mesmo sendo o meu filho, ele vai ter as escolhas dele. Sim, sim. Você só tem ele de filho? Não tenho mais dois. Tenho Algum, uma mocinha de 12 anos e um de 3 anos. e algum suspeito ou não? Não, não. De jeito nenhum. Mas tem E esperança que a polícia vai chegar em quem fez isso com ele. eu não
Não quero saber. E o que Porque você imagina? porque o que matou meu filho não foi ninguém, foi as drogas. Você imagina que foi dívida com traficantes? Não sei, meu filho não devia tudo isso. É que, coincidentemente, ele havia ido à sua casa pedir dinheiro. Sim, eu sempre dava dinheiro a ele, sempre corria atrás, quando eu sabia, para não deixar ele devendo. Deus guardou, libertou meu filho. Papai do céu lhe dê forças, você e seu marido, para que vocês consigam superar. O momento é difícil, mas a vida segue, né? Eu só quero dizer para aquelas mães que têm seus filhos drogados, abandone não. Embora você não aceite a vida, mas abandone não é pior. Hoje o que me conforta mais é uma palavra que ele disse a mim. No dia que eu fui internar ele numa clínica, ele disse: manhã, um dia se eu morrer, não quero que a senhora chore. Tenha certeza que a senhora fez o que pôde. E se um dia eu for pai, eu quero ser para o meu filho o que a senhora foi para mim. Ou seja, reconhecia, né, o quanto a senhora foi uma mãe exemplar. Sempre ele reconheceu, me chamava minha rainha. Quando ele me via, ele chamava minha rainha. Eu era rainha para ele. Pois é, gente. Que tristeza, né, dessa mãe que perdeu o filho na flor da idade. O Vitor Emanuel Batista, apenas 23 anos de idade, assassinado em Jataúba e o corpo encaminhado aqui para o IML de Caruaru. A reportagem é de Adielson Galvão.